família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo esse vídeo aí, mais um vídeo para o canal, vídeo de quinta-feira, para a gente falar de Vasco, para a gente falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. A gente vai falar aí, cara, do Marcos Lamáquia, né, cara, o Crefilho, né, que veio aí a público, dando uma entrevista aí para o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, se manifestou, jogou a merda toda no ventilador, deu nome aos bois, né? E eu vou trazer aqui trechos dessa entrevista para vocês, como prometido, como eu falei no vídeo curto dessa madrugada, né? Que eu falei que ia trazer um vídeo mais detalhado para vocês sobre a entrevista aí do Crefilho. Tem novo técnico do Vasco anunciado, vamos falar disso tudo aqui, de muito mais, mas antes de mais nada, peço a vocês o like, o joinha, para que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, e também para que vocês possam compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ajudar a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pessoal. Gente, eu ia parar de fazer vídeo, né? Eu ia parar assim... Eu ia dar um tempo, na verdade, mas, cara, é tanta coisa acontecendo no Vasco, é tanta palhaçada, é tanta sacanagem acontecendo no Vasco, que a gente não consegue ficar calado. Eu tô ajeitando minha pauta aqui, que ela tá dobrando, a folha tá dobrando e tá me dificultando aqui, enfim. Mas, cara, é complicado demais, cara. O que acontece no Vasco hoje em dia com essa parada de Copa do Mundo, as turbulências... Eu vou trazer os trechos aqui da entrevista do Marcos Lamáquia e vocês vão perceber, né, a gravidade do assunto, como é que as pessoas de dentro do Vasco têm o prazer de fazer de tudo para esculhambar, para atrasar o clube, para travar o clube, tá? Cara, é impressionante, cara. Os caras não se unem para ajudar o clube. Os caras não se unem em prol do clube. Os caras estão preocupados que vão perder a porra do controle, que vão perder algum tipo de poder ou alguma coisa. Tá? Então, assim, a entrevista do Marco Lamáquia resume tudo isso. Isso, se ele estiver sendo verdadeiro, é claro, né? Assim, a gente também não vai ficar aqui acreditando em tudo que o cara fala, que o cara é bonzinho, que ele, porra, que ele realmente ele tá muito preocupado com o Vasco. Claro que qualquer investidor vai querer ter algum proveito, algum retorno. Ninguém vai meter dinheiro, bilhões e bilhões, num clube à toa, cara, sem ter retorno. A gente também não é bobo, não é criança, né? Nem inocente para acreditar nisso. Mas enfim, cara, porra, as pessoas que estão dentro do Vasco parece, cara, que elas não torcem pelo clube, elas não estão nem aí pro clube, cara. Elas estão ali realmente para tomar alguma vantagem. E assim, para quem não é a favor da venda hoje, pensa do seguinte, tá? Eu também não era a favor da venda, tá? E não sou, eu nunca fui a favor que o Vasco virasse empresa. Só que, cara, da maneira que são as coisas dentro do Vasco, é melhor vender para alguém como esse cara. Por quê? Porque pelo menos ele vai tirar dinheiro do clube de alguma forma, mas de uma maneira legal. Ele é o dono, ele é o investidor, ele vai querer ter um retorno, beleza, tá? É melhor do que os caras que estão lá dentro, quando o clube era associativo, quando o futebol era associativo, e quem estava no comando lá, quem estava na diretoria, tirava dinheiro de qualquer forma. E não devia tirar, né? Sempre aconteceu, porra. Sempre aconteceu. Toda a gestão que passou pelo Vasco, várias pessoas se beneficiaram do clube, ganharam rios e rios de dinheiro em cima do clube. Ou é mentira? Eurico, Campelo, Roberto Dinamite, Eurico de novo, Jorge Salgado principalmente. Ou vocês acham que eles nunca tiraram nenhum dinheiro do clube de maneira ilícita? Porque uma instituição com fins não lucrativos, você não pode tirar capital. Você não pode ter remuneração naquilo ali. É contra a lei. Mas eles tiravam dinheiro, né? Agora, como SAF, pelo menos com dono, o cara pelo menos vai ter uma maneira legal de tirar um retorno para ele. Justo.
Você está entendendo? Por tanto que ele administre bem o clube, que ele faça o clube crescer, que ele faça o clube evoluir e voltar aos tempos de glória, ele pode tirar o dinheiro que ele quiser depois, cara. Isso aí, porra, o negócio é o Vasco bem, cara. O negócio é o Vasco bem. Só tô preocupado com isso. Olha, falar aqui do técnico Fernando Seabra, que foi anunciado. Porra, essa pauta não quer ficar quieta aqui, cara. Caraca, folha mole, molenga. Vamos lá. O técnico Fernando Seabra. Ai! Vou te contar uma coisa, cara. Pera aí, gente, rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui meu circo aqui. O técnico Fernando Seabra é o novo técnico do Vasco da Gama, né? Ele que estava no Curitiba. E o Vasco parece que vai pagar a multa aí de 4 milhões. Eu acho que é 4 milhões de reais, se eu não me engano, né? 4, 5 milhões de reais, né? Contrato até dezembro de 2027. Ele vai chegar com 2 auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. Ele vai chegar com 4 profissionais. Dessa forma ali, ele vai ganhar em torno aí de 1 milhão e 300, cara. Ele, né? E a comissão técnica. Já tem gente discutindo aí se não é muita coisa, né? Que o Seabra vai ganhar. Porque o Renato aí acho que ganhava em torno de 1,5 milhão, com 3 auxiliares, né? Enfim, já tem gente aí já interpelando, né? Questionando se é um técnico para ganhar isso tudo. Ele que ganhava acho que um pouco mais de 300 mil no Curitiba. O Curitiba fez uma oferta para dobrar o salário dele, mas aí o Vasco triplicou o salário do técnico e não teve como ele vir, tá? Então, assim, ele veio pelo projeto esportivo a longo e médio prazo, que foi determinante para a vinda dele. Isso aí que me preocupa, cara. A gente não está precisando de projeto a longo prazo, a gente está precisando de projeto para agora, cara. Para agora, tá? Aí da carreira dele, né? Ele dirigiu aqui o Bragantino, o Cruzeiro e também, claro, né? O Coritiba. Só que é o seguinte, tá, cara? O Fernando Seabra, ele vem no momento conturbado do Vasco, assim, porque ele vai ter aí, hoje é dia 2, ele vai ter 14 dias aí para deixar esse time no plumo, tá? E sem contratações, porque o Vasco já volta ao campo, a campo, no dia 16/7, contra o Vitória, lá no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser às 19h30. Eu vou colocar aí para vocês, tá? Eu vou colocar aqui a tabela para vocês dos próximos compromissos do Vasco. Por quê? Porque o Vasco vai ter que disputar esses playoffs aí da Sul-Americana para ver se vai para quem vai para a 8ª de final, né? Esse planejamento maravilhoso, assim, o que estou fazendo com o Pedrinho é uma puta de uma sacanagem, mas não é por isso que eu vou ficar passando a mão na cabeça da gestão, que o planejamento é errado, o planejamento é horroroso, você está entendendo? Tem que falar isso, tem que falar a verdade. E, cara, dessa forma aí, o Renato Gaúcho, com o negócio de priorizar brasileiro e deixar a Sul-Americana para segundo plano, falando brasileiro não rebaixa, brasileiro rebaixa, Sul-Americana não. Tá aí, vai estar na 17ª posição na zona de rebaixamento e vai ter que disputar os playoffs da Sul-Americana. O que adiantou ficar priorizando? Priorizou para isso, né? Então, dessa forma, o Vasco arrumou mais 2 datas aí no seu calendário, tá? Antes do final da Copa do Mundo. Então, o jogo contra o Vitória foi antecipado para o dia 16. A Copa vai estar em curso ainda. Se bobear o Andrés Gomes, na verdade, eu não sei nem se volta, né? Não sei nem se ele vai ser vendido para algum clube lá da Europa. Diz que ele tirou tudo alusivo ao Vasco lá no seu Instagram, né? É o que falam. Então, Vasco, ó, tem dia 16/7, 19h30, o Vitória pelo Brasileiro. Aí dia 22/7, né? Ou seja, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 6 dias depois, já é o primeiro confronto decisivo da Sul-Americana dos playoffs da 8ª de final contra o Independiente Medellín, lá na Colômbia, lá no estádio Atanásio Girardot, né? No dia 22/7 às 19 horas. Aí no dia 25, 3 dias depois, no sábado, às 20h30, pega o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Aí já no segundo turno, tá? No retorno.
No dia 29, 4 dias depois, quarta-feira, às 19, Copa Sul-Americana de novo. Jogo de volta dos playoffs da oitava contra o Independente Medellín. E no dia 1º do 8, já é o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã. Dia 1/8, cai no sábado, 29, 30, 31 e 1. 3 dias depois, às 5h30, às 17h30, né? 5h30 da tarde. Quer dizer, a vida do Vasco não vai estar fácil aí a partir do dia 16. O bicho vai pegar, cara. Então, cara, o Fernando Seabra aí vai ter que tirar um coelho da cartola, porque vai ficar complicado. Agora, pô, vamos falar aqui da entrevista do Marco Lamarque, né? O Marco Lamarque aí que jogou tudo no ventilador ontem. Cara, já vai dar meio-dia. Já são meio-dia agora, na verdade. São mais de meio-dia, né? Eu comecei a gravar esse vídeo meio-dia, já tem 10 minutos, deve ser meio-dia e 10. Enfim, né? O Marco Lamarque jogou tudo no ventilador. E eu estava aguardando até agora aí para ver se tinha alguma notícia dizendo se a liminar ia cair ou não iria cair, né? A liminar não caiu. Olha, esse negócio da justiça está atrapalhando o Vasco em tanta coisa, cara. O Gabriel Peck, vou adiantar essa notícia também, o Gabriel Peck acertou com o Cruzeiro, vai jogar no Cruzeiro agora, no restante da temporada, 12 milhões de dólares, o Cruzeiro adquiriu ele. O Vasco tem 30% do passe do Gabriel Peck, vai faturar em torno de 3,6 milhões de dólares aí, vai dar uns 20 milhões de reais, tá? E o Peck, ele fazia parte do projeto do Vasco. Só que esse negócio na justiça travou tudo, tá? O Vasco tinha o Gabriel Peck no radar, tinha outros jogadores no radar. Parece que o Admar Lopes tem 2 jogadores aí já na mira aí para fechar. O que estão dizendo aí que tem mais 2 jogadores aí para fechar para agora. Não se falou o nome. Eu creio que um seja o Nelson Diossa, né? O colombiano que joga no Real Betis. O outro eu não sei. Já conseguiu fechar com o técnico. E, cara, o Gabriel Peck fazia parte do projeto. Só que, infelizmente, aí essa porra dessa justiça que a gente tem nessa merda de país, você tá entendendo? E a cambada de ratazana que a gente tem no Vasco consegue atrasar o clube, paralisou tudo no clube, e dessa forma a gente agora tá perecendo, tá? Enfim. Então o Marcos Lamarque deu entrevista lá pro Diogo Dantas, do jornal O Globo, tá? Olha só, a fonte aí do técnico aí é do GE, junto com o Corujão Vascaíno, tá? Só para deixar claro aqui. Então, o Marco Lamarque ia começar a abordar alguns pontos. Eu separei quatro pontos aqui importantes da entrevista do Marco Lamarque. É um deles, né? Que o Marco Lamarque se pronuncia ao blog, né, do Diogo Dantas sobre a compra do Vasco. Ele fala o que falta para fechar a compra da SAF do Vasco da Gama, tá? O Marcos Lamarque, ele responde o seguinte: considera a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos, mas estão tentando desqualificar a negociação, inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto do lado do Vasco. Querem induzir a torcida e opinião pública que falta transparência. Isso é mentira, tá? Eram mais de 10 pessoas pelo lado do Vasco, inclusive os que atualmente tumultuam, e os únicos de fato que tinham interesse pessoais que fizeram pedidos foram afastados do processo e hoje reclamam, entraram com ação e pedem transparência. Então, quer dizer, os caras que entraram com ação e estão pedindo transparência no clube, estavam aí reivindicando o cargo dentro do Vasco, na porra da SAF depois da venda pro Lamarque. Só que o Lamarque, cara, ele não negou uma cadeira para o associativo. Pelo contrário, ele falou que o associativo terá cadeira na SAF. Só que a escolha vai ter que ser dele. E como essas ratazanas não serão escolhidas, eles estão começando a jogar areia. Vocês estão entendendo como é que funciona as coisas dentro do Vasco? Cara, que merda, cara. Que merda. Olha, eu vou te contar, cara, como tem sanguessuga. Como o Vasco tem um karma, cara, de ter gente filha da puta lá dentro, cara. Vou te contar, mas isso já é de anos, cara. É histórico. Isso é histórico dentro do Vasco, tá?
Outro ponto que o Lamacchia fala aqui, e presta atenção nesse ponto aqui que é importante, tá? Lamacchia diz que escolheu o Vasco e fala da importância do Pedrinho, conta o que o ex-vice-presidente de finanças fez, o que deixou ele de boca aberta, tá? Então ele vai falar aqui o que o vice de finanças, o ex-VP de finanças fez, o tal do Schroeder, né? Olha só, preste atenção. Iremos concluir a negociação com ele, Pedrinho, que nunca deveria ter saído do comando da SAF. E sequer havia motivo, mas temos que deixar claro que em nenhum momento colocamos o Pedrinho à frente da instituição. Escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. Some-se a isso o fato de que o Pedrinho e sua equipe conduzirem as negociações com seriedade e transparência no início ao fim. O Pedrinho foi responsável... Meu Deus, caraca... seriedade, transparência, início ao fim. O Pedrinho foi responsável por criar nosso interesse no Vasco e manter esse interesse nos momentos que mais nos desiludimos, como o atual. Por isso causa estranheza, presta atenção, uma decisão judicial que aponta falhas de governança justamente contra esse grupo. O que mais espanta é que em menos de 24 horas após a decisão judicial que afastou o Pedrinho, o Silvio Almeida era o segundo vice-presidente do Pedrinho, tá? Que pediu renúncia depois. Procurou minha equipe para mudar os termos do acordo. Quer dizer, depois que ele afastaram o Pedrinho, o Silvio Almeida foi lá procurar o Marco Lamacchia para mudar o acordo, cara, do contrato. Olha só, cara, patifaria do negócio, cara. Silvio é sócio do Carregal, Felipe Carregal, ex-vice-presidente jurídico, que foi exonerado, e do Marco Schroeder, sei lá, presidente do Conselho Fiscal da SAF, que pediu renúncia, tá? Presta atenção, os três são sócios. O tal do Schroeder, o Marco Schroeder, né? Ele que elaborou o parecer que preparou o caminho da ação que afastou o Pedrinho. Quer dizer, o cara estava lá dentro como vice-presidente fiscal do Conselho Fiscal e ele preparou o parecer na surdina para entrarem com a porra da liminar para afastar o Pedrinho. Cara, olha só, cara, como é que os caras são, cara. Sabe? Argilosos, cara. Chega a dar nojo, cara. Chega a dar nojo. Então ele continua, eles são sócios de uma empresa de administração judicial, mas que está atrapalhando a recuperação judicial do Vasco. É tudo sócio de uma mesma empresa. É tudo farinha do mesmo saco. Então eles articulam várias artimanhas ali para prejudicar. Quando eles não têm alguma vantagem, né, eles começam a limar quem está de frente, cara. Foi assim que fizeram com o Levinciano nas eleições de 2020. É o mesmo modus operandi, cara. E são as mesmas figuras de sempre. É impressionante, cara. Silvio também é um dos indiciados do Vasco por ter participado da venda para 777. Olha só, cara. Então, não precisa falar mais nada, né, cara? Ele é um dos indiciados aí pela venda da 777, está sendo investigado, né? Pisou no calo do canalha, né? Vamos dizer assim. Com que interesse um vice-presidente exonerado nos procura no dia seguinte a decisão para negociar um acordo fechado? Pela proximidade que ele tem com a interventora que renunciou, a Samantha Longo, tá? Eles têm a proximidade com a interventora que estava no comando da SAF até então. Olha só o conflito de interesses, cara. Com a interventora, ele queria ser o novo representante da justiça, ou seja, a interventora pediu renúncia e talvez ele queria entrar no lugar dela para ficar no comando da SAF. Olha só a artimanha dos caras, meu irmão. Olha só a artimanha dos caras. Por que eles querem tanto voltar para a negociação? Essa é a governança que o Conselho Fiscal defende? Porra, cara. Olha, cara, eu vou te contar uma coisa. Eles preparam o circo, sabe? Eles fazem a coisa de uma tal maneira para darem voltas ali, para eles voltarem ao comando do clube de qualquer jeito, a qualquer custo. É impressionante como é que é tudo pelo poder, cara, e foda-se o clube, cara. A verdade é essa.
É tudo pelo poder. Eles fizeram a mesma coisa nas eleições de 2020, foi a mesma coisa, foram na justiça, judicializaram a justiça, só que ali quem estava encampando ali à frente era o Carlos Mussa, junto com Paulo Salomão, que articulou também, no meio judiciário, como ele tem influência, ele articulou. Então, cara, o Leviciano não pôde ser presidente, não pôde tentar implementar o projeto dele, a gente não sabe se ia dar certo, se não ia dar certo. A mesma coisa está acontecendo com o Lamarck aqui, que pode, sei lá, Deus me livre e guarde, o negócio melar de vez por causa desses crápula, entendeu? O cara desistir da compra e a gente ficar sem saber se o Vasco ia, sabe, crescer ou se não iria crescer, tá? Outro ponto da entrevista é o seguinte, tá? O Lamarck falou sobre a renúncia de Samantha Longo, tá? E ele fala o seguinte, olha, Martin Lamarck fala sobre a renúncia da interventora judicial Samantha Longo do comando do Vasco SAF. Ficou claro que a intervenção não era necessária, que foi uma manobra e o judiciário e a própria interventora foram induzidos a erro. A administração ia bem, apenas com ajustes usuais e cotidianos. Isso ficou claro no relatório relâmpago da interventora. E justamente essa intervenção abrupta, desnecessária, ainda com ligação clara com Silvio Almeida, né, o ex-vice de Finanças, tá? O Silvio Almeida é vice de Finanças. Eu falei segundo vice-presidente? Não, ele é ex-vice de Finanças, o Silvio Almeida, tá? Criou um ambiente absolutamente instável e insustentável. A trama para conturbar interrompeu, o negócio ficou escancarado. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Mas a interventora foi imparcial e o relatório relâmpago comprovou a ausência de regularidade da gestão. Com a saída dela, o castelo de cartas dessa turma desmoronou de vez. Não faz mais sentido manter uma decisão. Continuar com a intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema, o risco de descontinuidade que o Conselho Fiscal apontou acabou se tornando realidade depois dessa manobra. Há incerteza no futuro dos credores e as contratações do futebol seguem paradas. A Justiça tem a oportunidade de corrigir esse erro histórico e pacificar o processo de uma vez por todas. Está na mão lá da nossa excelentíssima juíza Caroline, não sei das quantas, né, cara? Que ela vê a merda, o erro que tô fazendo, cara. Porra, que não é possível. Só se ela tiver corrompida também. Você tá entendendo? Só se ela tiver corrompida, porque não é possível que ela não esteja enxergando que isso tudo é uma manobra que eles estão arquitetando, cara, de poder, cara. A própria interventora percebeu isso e pediu renúncia, cara. A própria interventora viu que estava errado. Porra, então não é possível que essa justiça ainda não derrube esse caralho dessa liminar hoje, cara. Cara, o clube tá parado. O clube tá de mãos atadas, cara. Perdemos um cria aí, perdemos a oportunidade de repatriar um cria aí, o Gabriel Peck, por causa desta merda, cara. Que com certeza entre o Cruzeiro e o Vasco, ele escolheu o Vasco, cara. Porra, mas puta que pariu, mas é foda, cara, é foda. O Vasco já tinha 30% do Gabriel Peck, seria mais fácil. Seria mais fácil. Mas não, cara. Sabe? Ai, cara, olha, eu vou te contar uma coisa. Para terminar, para finalizar aqui, né, no celular, né, pelo menos, o Lamarck fala o seguinte, que a empresa considera que a segurança jurídica para a operação diante dos históricos, perguntaram para ele, né? A empresa considera que a segurança jurídica para a operação diante do histórico de liminares, o Marcos Lamarck respondeu, o histórico absurdo de liminares vem exatamente pela política do clube. Para isso, a nossa proposta possui mecanismo de defesa da SAF. Pedrinho defende nossa autonomia na SAF, exatamente para acabarmos com isso. Não há mais espaço para política tóxica no Vasco. Ele nos pediu o direito de fiscalização, respeito aos poderes do clube, a torcida e principalmente a história do Vasco, mas sem tirar nossa autonomia nas decisões administrativas do clube, que é a nossa especialidade. Ele queria resolver e descansar sabendo que o Vasco estaria em boas mãos, né? Mas nós e o Vasco precisamos dele. Se não fosse ele, essa história não tinha começado. O clube teria sido tomado num golpe e estaríamos longe do Vasco. A torcida deve agradecer muito ao Pedrinho. Já havíamos feito uma prévia diligência na SAF. Houve um avanço em governança, estruturação e processos, mas falta dinheiro.
E isso nós temos. A polêmica levantada pelo Carregal, ex-vice jurídico, exonerado, sobre a cadeira da associação no Conselho da SAF, reforça a nossa proposta ao clube. O Carregal reivindicou a cadeira na SAF. Vejam bem, tá? Respeitamos muito a associação, defendemos a transparência e seu poder de fiscalização. Teremos um membro na associação no Conselho de Administração, mas temos apenas que escolher quem ocupará essa cadeira dentre os membros do Conselho Deliberativo. A cadeira poderá ser ocupada pelo presidente, benemérito ou conselheiro. Escolheremos. Só não pode ser alguém que tenha um comportamento individualista e destruidor como essa turma. Não vamos admitir um deles no projeto de reestruturação do Vasco. Cara, mas ele tá certíssimo, cara. Ele tá certíssimo. Se esses caras, esses canalha, né? Esses crápula estão fazendo essa merda agora. Tu imagina, cara, se eles têm uma cadeira lá na SAF, lá, na governança deles, os caras começam a cagar tudo. Porra, ele tá certo, cara. Tá errado ele? Será que ele tá errado? Esses caras só querem poder, cara. Só querem se dar bem, só querem regalia. Ah, pra porra, cara. Ah, ele tá certíssimo, cara. A cambada de ratazana, cara. E tá todo mundo metendo pé, tá? Tá todo mundo metendo pé, tem escritório de advocacia aí da RJ metendo pé. Vão com Deus, cara. Vão com Deus, cara. Vão com Deus, tá? Ele fala, inclusive, que o pai dele vai ser o avalista, né? Colocou o patrimônio dele todo, né? Para garantir isso, né? Diz que o patrimônio do pai dele paga toda a dívida do futebol brasileiro, de todos os clubes do futebol brasileiro. Tá? E os credores podem ficar despreocupados e a juíza da recuperação judicial também, que não tem problema nenhum. O pai dele garantiu ali, colocou os bens dele ali para dar segurança e que está tranquilo. Tá? E diz que a interventora tomou ciência dos números negativos e disse que a venda do Vasco é a melhor alternativa. A própria interventora falou que essa venda tem que acontecer o mais rápido possível. Marcos Lamaica também falou da madrasta dele, a Leila Pereira, que não tem nada a ver com a compra. Disse que se inspira muito nela, mas que quer superá-la, inclusive, quer ser melhor do que a madrasta. Então, cara, se tudo isso for verdade que ele está falando, né, a gente pode pensar aí num mundo fantástico para o Vasco. Né? Se tudo isso for verdade, a gente pode pensar num mundo fantástico para o Vasco aí. Tá? Olha, o Vasco não entrará com agravo que será entregue hoje, né, na quinta-feira ou amanhã, sexta-feira. O Vasco não entrou com agravo ainda, tá? Porque ele espera possível retratação da juíza Caroline Fonseca. O Vasco está esperando uma retratação dela para ela ver a merda que ela está fazendo, tá? Quanto à decisão tomada. O Vasco guarda um argumento que poderá reverter o caso e ser forte para derrubar a liminar. Então vamos esperar a boa vontade da juíza, né? Porque tá complicado demais, cara. Porque essa justiça, porra, não é possível que ela não esteja enxergando isso, tá? Olha, o Vasco protocolou um pedido de reconsideração da decisão que afastou os membros aí da administração da SAF, tá? Eu vou ler a matéria aqui para vocês rapidinho. Esses são os argumentos do Vasco, tá? De que a disputa sobre a governança da SAF deve ser decidida pela arbitragem da FGV e não pela justiça comum, já que o caso está numa arbitragem na Universidade Getúlio Vargas, na Federação Getúlio Vargas, então ela deve ser decidida lá. Ela não tem que ser decidida na justiça comum, como a juíza tomou partido para fazer uma intervenção agora, tá? Já começa errado aí. Não existem os requisitos legais para justificar a intervenção, ou seja, não há nada comprobatório para ela, né, dar essa intervenção. O relatório da ex-interventora Samantha Longo apontou que a SAF possui uma estrutura de gestão adequada, indicando apenas ajustes de governança. Tem que ajustar algumas coisas, cara, porque nada é perfeito. Ninguém nunca falou que essa gestão é perfeita, muito menos eu nem ninguém. Entendeu? Isso daí é óbvio, tá? A intervenção teria provocado uma crise administrativa com renúncias e dificuldades para a gestão da SAF. Tá criando dificuldade até agora, né? Além disso, o Vasco questiona a representação processual da 777 Carioca LLC
e pede que a empresa apresente documentos que comprovem os poderes de seu representante, tá? Que ele não tem autonomia nenhuma na SAF do Vasco, cara. Nenhuma, tá? O clube solicita a volta dos conselheiros afastados, a recuperação dos poderes de gestão da SAF e a retirada da exigência de autorização da 777 para eventual venda da sociedade, fonte aí do Atenção Vascaínos. Então vamos aguardar, cara, o bom senso da justiça, porque não é mole não, tá? Olha, o doutor Américo, advogado aí que está representando o Vasco, disse que a liminar irá cair a qualquer momento. Vamos ver, né? Diz que tem um print dele aqui, eu vou botar aqui para vocês, ó. Da mensagem aí que ele colocou, ó, descanse e confie, é o que eu posso dizer por hora. Aí perguntaram para ele, você acha que a liminar vai cair, doutor? Aí ele botou, acho que sim, tá? Fonte aqui do Cabine CRVG, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Aí, o que acontece, né? Voltando nesse assunto, diz que escritores que apoiam a RJ, a recuperação judicial, podem estar deixando o processo. Diretoria não confirma, tá? Diretoria não confirmou, né, se isso é mentira ou se isso é verdade. A matéria diz o seguinte, novo capítulo. Segundo o Atenção Vascaíno lá do Flávio Dias, alegando desalinhamento na condução da estratégia por conta das mudanças no quadro do Vasco SAF, alguns escritórios de advocacia que cuidam da recuperação judicial do clube poderiam estar renunciando ao processo. Procurada, a diretoria administrativa não confirma a notícia e a diretoria jurídica da Vasco SAF, a diretora jurídica da Vasco SAF, Bianca Reis, não nos respondeu às mensagens. Mas cresce a leitura interna de que essa movimentação pode fazer parte desta briga de bastidores. Olha só isso, cara. A informação que recebemos é que 2 escritórios já teriam comunicado que estarão abrindo mão de seus vencimentos e contratos. Vale lembrar que o plano já está homologado e que, caso isso ocorra, o Vasco terá que indicar novos escritórios na gestão da RJ, que já ocorre normalmente desde janeiro. Quer dizer, já está homologado, então foda-se, vaza. Se for para ir junto com essas ratazanas aí, cara, para deixar o Vasco em paz, vão para casa do caralho, não vai fazer falta nenhuma, tá? Deixa o Marco Lamarck assumir e vir com o pessoal, com o corpo dele jurídico, para assumir a RJ. Simples assim, cara. Simples assim. Podem vazar e ir para casa do cacete, tá? Quanto menos gente para atrapalhar o Vasco, melhor, cara. Quanto menos gente, melhor. Vamos falar agora de campo e bola. O Lodi Augusto está voltando, tá? O angolano, o artista está voltando, mas o Vasco não utilizará o jogador. O Radspor da Turquia não quis exercer a opção de compra que ele tinha direito de 2,5 milhões de euros, né? E tentar um novo empréstimo com o Vasco da Gama, que negou de pronto, né? De imediato. Ou eles negociam assim, um valor menor da compra, né? Ou o Vasco vai procurar, vai vender aí para um outro interessado. Contrato aí do Lodi Augusto que vai até dezembro de 2027, o Vasco aí aguentando essa íngua, né? Que vai ter que aparecer um clube caridoso para comprar aí o angolano. Falar agora aqui do elenco, do nosso elenco, né? Tietê, o Gumori e o Lucas Freitas, por enquanto, vão ficar no Vasco, tá? A alegação é a seguinte, porque apesar das especulações de possíveis saídas aí do Vasco, o Vasco não deve liberar os jogadores. O elenco possui opções limitadas e qualquer negociação dependeria aí de novas chegadas. Ou seja, fonte aqui do Vene Casagrande, para esses jogadores saírem e serem negociados, vai ter que ter reposição. Tá? O elenco já está enxuto, já está limitado, não tem muitos jogadores para essas posições. Zagueiro até agora o Vasco não contratou. Volante pode ser o Diossa, pode chegar, não sei se vai chegar, né? Devido a esse imbróglio, né? O outro é o Tietê também no meio campo, então quer dizer, eu acho que na volância até tem gente, cara. Até tem gente, o Tietê acho que poderia até vazar, né? Mas na zaga tá complicado. Na zaga tá complicado. O Vasco não tem zagueiros, cara, infelizmente. E tem que contratar urgentemente, tá? O Vasco vai apresentar o lateral esquerdo Paulinho, né? Contratado ao América Mineiro. Contratado não, né? Terminou o contrato dele com o América Mineiro. Ele ficou livre. O Vasco já tinha um pré-contrato com o jogador. E ele deve ser anunciado aí a qualquer momento. Contrato aí de 4 anos, segundo aí o Vene Casagrande também, tá?
e o Vasco deve fechar a contratação de mais 2 jogadores, como eu falei ainda há pouco, né, gente? Vamos aguardar, né? Porque a vida do Vasco tá parada, tá paralisada por causa dessa merda da justiça, por causa dessa cambada de ratos que tem dentro do Vasco, e o vascaíno não aguenta mais, cara. O vascaíno quer paz, o vascaíno só quer paz para a vida dele, tá? E que tenha dias melhores do Vasco da Gama, porque, porra, cara, o Vasco ele se destrói sozinho. É impressionante, cara. Desejo a vocês uma quinta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.